Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Esse relato também foi enviado para nosso e-mail que se encontra na descrição de todos os vídeos. Vamos para a história. Este é meu relato. Eu sei que vocês não vão acreditar, mas preciso contar isso para alguém antes que seja tarde demais. Aconteceu há 3 meses e eu ainda acordo gritando. Meu nome é Felipe, tenho 24 anos e esta é a experiência mais aterrorizante da minha vida. Preparem-se, porque essa história vai além do que vocês imaginam. Gente, eu juro por Deus que isso que vou contar é verdade. Podem procurar nos jornais de Campinas se quiserem. Saiu uma notinha pequena sobre chuvas anormais no bairro Jardim das Flores em abril deste ano. Mas eles não contaram a história toda. Não poderiam contar, né? Quem ia acreditar que pessoas podem literalmente se afogar em casa própria numa noite sem chuva? Vou começar do início mesmo porque cada detalhe dessa maldição faz diferença. Minha avó Dolores morreu em outubro do ano passado. Oficialmente foi câncer no fígado, mas hoje eu sei que foi muito mais que isso. Ela tinha 78 anos e morava sozinha naquela casa desde que meu avô morreu, lá em 2010. A casa ficava na Rua das Acácias, número 247, no Jardim das Flores. Nos últimos meses de vida, minha avó começou a falar coisas estranhas. Dizia que não conseguia dormir por causa da chuva barulhenta, mesmo em dias secos. Falava de um homem molhado que ficava olhando para ela pela janela. A família toda achou que era demência senil. Hoje eu sei que ela estava completamente lúcida. Em março deste ano, a situação da casa ficou insustentável. Estava acumulando contas, os vizinhos reclamaram que o mato estava alto e minha mãe começou a pressionar para fazermos alguma coisa. Felipe, você não quer ficar lá uns meses, só até a gente conseguir vender? Ela me perguntou. A ideia até me animou. Eu estava morando num apartamento minúsculo com 2 amigos. A perspectiva de ter uma casa inteira para mim parecia perfeita. No dia 15 de março, me mudei para a casa da avó Dolores. A casa era típica dos anos 70, com um quintal grande cheio de plantas que ela adorava cuidar. Nos primeiros dias me senti bem. Conseguia trabalhar melhor nos meus freelas de design, dormia bem, até comecei a cuidar das plantas da avó. Mas no dia 22 de março, tudo mudou. Para sempre. Era uma terça-feira, 14h30, quando eu escutei o primeiro sinal de que minha vida estava prestes a virar um inferno. Chuva. Não uma chuvinha normal. Era um barulho de temporal violento, como se granizo do tamanho de ovos estivesse despedaçando o telhado. Fui até a janela da sala esperando ver uma tempestade, mas o céu estava azul, com algumas nuvens brancas, sol rachando. O barulho vinha dos fundos da casa. Quando eu cheguei na cozinha e olhei pela janela, meu sangue gelou. Estava chovendo apenas no meu quintal. E não era chuva normal. A água caía com uma violência anormal, como se estivesse sendo despejada de caminhões no céu. Mas quando olhava para os lados, os quintais dos vizinhos estavam completamente secos. Abri a porta dos fundos e estendi a mão. A água era gelada como gelo e tinha um cheiro. Cara, era um cheiro de decomposição. Como se a água viesse de um lugar onde coisas estão apodrecendo há anos. Tentei filmar com o celular, mas algo bizarro aconteceu. A tela mostrava apenas estática, como se houvesse interferência eletromagnética intensa. A chuva durou exatos 13 minutos. Quando parou, não foi gradual como chuva normal. Foi instantâneo, como se alguém tivesse fechado uma torneira gigante. O quintal estava alagado, mas as poças tinham um formato estranho, pareciam silhuetas humanas espalhadas pelo chão. E a água não absorvia na terra. Ficava ali, parada, refletindo algo que não estava no céu. À noite, tentei pesquisar sobre microclimas e fenômenos meteorológicos localizados. Não encontrei nada que explicasse aquilo. Mas o pior ainda estava por vir. Naquela mesma noite, acordei às 2h47 da manhã. Sei o horário exato porque olhei no celular, pensando que algum barulho me acordou. Mas não havia barulho algum. O que me acordou foi uma sensação. Vocês conhecem aquela certeza absoluta de que alguém está observando?
Era exatamente isso, multiplicado por 1000. Me levantei e fui até a janela do quarto. A rua estava normal. Alguns carros estacionados, postes inulinados. Mas quando fui para a sala, meu coração quase parou. Havia um homem parado no meu portão, completamente imóvel. Estava de frente para a casa, olhando diretamente para a janela onde eu estava. Era alto, devia ter uns 1,85 m. Extremamente magro, como se fosse apenas pele sobre ossos. Usava um sobretudo preto que parecia encharcado, mesmo não chovendo há horas. O mais perturbador era que ele não se mexia nem 1 milímetro, nem para respirar. Era como se fosse uma estátua muito realista de uma pessoa morta. Fiquei observando por cerca de 15 minutos. Tentei enxergar o rosto, mas ele estava numa posição onde a sombra cobria quase tudo. Só conseguia ver que a pele era muito, muito pálida. Pensei em várias opções. Abrir a janela, sair pela porta da frente, ligar para a polícia, mas meu corpo simplesmente não obedecia. Era como se cada célula minha soubesse que aquilo não era humano e se recusasse a se aproximar. Depois do que pareceram horas, saí da janela para buscar meu celular. Quando voltei, ele tinha sumido. Sem rastro, sem som de passos, nada. Mas num lugar onde ele estava, havia uma poça de água escura que não deveria existir. Nos dias seguintes, comecei a documentar obsessivamente tudo o que acontecia. A chuva no quintal virou rotina diária, sempre entre 14h30 e 15 horas. Sempre exatos 13 minutos, sempre com aquele cheiro pútrido. E sempre, sem exceção, o homem aparecia no portão algumas horas depois. Minha documentação revelou um padrão assustador. 23/3, chuva, 14h47 às 15 horas. Homem, 22h15 às 22h52. 24/3, chuva, 14h51 às 15h04. Homem, 22h08 às 22h41. 25/3, chuva, 14h45 às 14h58. Homem, 22h22 às 22h59. Mas no quinto dia, algo mudou. Quando a chuva começou, decidi sair correndo pela porta da frente para tentar entender de onde ela vinha. O que vi me deixou em pânico total. A chuva caía literalmente apenas dentro dos limites da minha propriedade. Havia uma linha invisível perfeita na divisa do terreno. Coloquei um pé para fora do portão e ele ficou seco, enquanto o outro, dentro da propriedade, estava encharcado. Mas o mais aterrorizante, quando olhei para cima, vi uma massa escura e densa pairando apenas sobre minha casa. Não eram nuvens, era algo sólido, como se fosse um teto de carne em decomposição. E dentro dessa massa, eu podia jurar que via formas humanas se contorcendo. Foi nesse momento que percebi que não estava lidando com um fenômeno meteorológico. Estava lidando com algo muito pior. No fim de semana, minha mãe veio me visitar. Eu estava desesperado para ter uma testemunha do que estava acontecendo. Quando deu 14h45 e começou o barulho da chuva, chamei ela para a cozinha. Mãe, vem ver essa chuva maluca. Ela veio, olhou pela janela e me olhou preocupada. Que chuva, Felipe? Tá sol. Eu tava vendo a água batendo violentamente no vidro, ouvindo o estrondo no telhado, sentindo a umidade no ar. Para ela, não havia nada. Felipe, você tá me preocupando. Tem certeza que tá tudo bem aqui sozinho? Naquela noite, testei com meu amigo Ricardo. Quando o homem apareceu no portão às 22h18, chamei ele para ver. Não tem ninguém aí, cara. Você tá vendo fantasma. Foi aí que entendi. Só eu conseguia ver. Eu estava sendo especificamente escolhido para presenciar aquilo. Mas por quê? Depois de uma semana documentando tudo, decidi tentar falar com o homem. Na terça-feira seguinte, quando ele apareceu no portão às 22h18, saí de casa. Caminhei lentamente até o portão. Quanto mais me aproximava, mais detalhes horríveis eu conseguia ver. A pele dele não era apenas pálida, era azulada, com veias escuras visíveis por baixo, como se o sangue tivesse parado de circular há muito tempo.
O sobretudo não era apenas molhado, mas pingando constantemente, formando pequenos riachos no chão que desapareciam assim que tocavam o asfalto. "Com licença", disse a voz tremendo. Ele não reagiu, mas eu podia ouvir uma respiração muito lenta e laboriosa, como se cada inspiração fosse um esforço monumental. "Você pode me ouvir?" Foi quando ele levantou a cabeça. O que vi vai me assombrar para sempre. Os olhos eram completamente brancos, sem pupilas, como um mármore sujo. A boca estava eternamente aberta num sorriso forçado, mostrando dentes amarelados e gengivas escuras. Mas o pior eram as lágrimas. Lágrimas constantes de uma substância escura que escorria pelo rosto como piche. "Felipe!" ele disse com uma voz que parecia vir de debaixo d'água. Ele sabia meu nome. "Finalmente você me vê, como ela me via." "Quem é você?" consegui perguntar. "Eu sou a chuva que nunca para. Sou o que resta quando a água encontra quem não deveria estar vivo." Ele deu um passo na minha direção e eu percebi que seus pés não tocavam completamente o chão. Estava levitando uns 2 centímetros e onde deveria haver pegadas, havia apenas mais poças daquela água escura. Corri de volta para casa, tranquei todas as portas, fechei todas as janelas, mas durante a noite inteira eu ouvi ele arranhando o vidro das janelas com as unhas. Arranhão, arranhão, arranhão. No dia seguinte, algo ainda pior começou a acontecer. As plantas do quintal, que minha avó cuidava com tanto carinho, começaram a morrer. Não era uma morte natural. Elas estavam apodrecendo de dentro para fora, como se a água da chuva estranha fosse ácido. Mas não eram apenas as plantas. Quando fui verificar a caixa d'água, descobri que ela estava cheia de uma água avermelhada, que cheirava a ferro. Sangue misturado com água. Liguei para a companhia de água. Eles mandaram um técnico que testou tudo e disse que estava normal. Para ele, a água estava cristalina. Só eu via o sangue. Naquela noite, o homem não apareceu apenas no portão. Ele apareceu em todas as janelas da casa, simultaneamente, como se houvesse múltiplas versões dele, todas me observando ao mesmo tempo. E todas chorando lágrimas de sangue. Tentei dormir no quarto, mas ele estava na janela do quarto. Fui para a sala, ele estava na janela da sala. Cozinha, banheiro, área de serviço, ele estava em todas. E todos sussurravam meu nome ao mesmo tempo. "Felipe! Felipe!" Era como um coro macabro que ecoava pela casa inteira. No desespero, decidi investigar a história da casa. Fui conversar com Dona Conceição, a vizinha mais antiga. Quando contei sobre as chuvas e o homem molhado, o rosto dela empalideceu completamente. "Meu Deus! Ele voltou!" ela murmurou, fazendo o sinal da cruz. "Quem voltou?" "O Joaquim Ferreira. Ele morava na casa que foi demolida para fazer aquele prédio na esquina. Isso foi nos anos 80. Ela me fez sentar e contou uma história que explicava tudo. O Joaquim era perturbado. Ele tinha matado a esposa e os 2 filhos pequenos num ataque de fúria. Afogou os 3 na banheira de casa, um por um. Depois tentou se matar cortando os pulsos, mas não conseguiu. Senti um arrepio gelado. Quando a polícia chegou, ele estava sentado na sala, encharcado de sangue e água, rindo. Dizia que a chuva ia limpar tudo, que a água ia levar os pecados embora. E o que aconteceu com ele? Conseguiu fugir antes de ser preso. Por meses as pessoas o viam vagando pela rua durante as chuvas, sempre molhado, sempre rindo.
Dizia que estava esperando a chuva grande, a chuva que ia limpar tudo de uma vez. Dona Conceição parou para respirar e continuou. Em abril de 1987, houve uma tempestade terrível. Choveu por 3 dias seguidos. A rua inteira alagou. Foi quando Joaquim desapareceu para sempre. Encontraram ele uma semana depois no córrego atrás do bairro. O corpo estava irreconhecível. Como se tivesse ficado na água por meses, não apenas uma semana. Mas por que ele aparece para mim? Felipe, sua avó me contou uma coisa anos atrás. O Joaquim não morreu afogado naquele córrego. Ele se afogou voluntariamente. Mas antes de morrer, ele fez uma promessa. Ia voltar para buscar outras famílias, outras crianças. Ia fazer eles sentirem o que os filhos deles sentiram quando afogaram. Meu sangue gelou completamente. Sua avó conseguia ver ele porque tinha sensibilidade para essas coisas. E você herdou isso dela. Mas por que agora? Porque, Felipe, hoje é 15 de abril, exatos 37 anos desde que ele morreu. E parece que ele, finalmente, conseguiu força suficiente para voltar de verdade. Depois de descobrir a verdade sobre Joaquim, voltei para casa completamente apavorado. Mas o que me esperava lá foi muito pior que qualquer coisa que eu pudesse imaginar. A chuva havia começado novamente, mas dessa vez não era só no quintal. Era dentro da casa. A água jorrava das torneiras, dos ralos, até mesmo das tomadas elétricas. Em poucos minutos, o chão estava completamente alagado. Mas essa água era diferente. Era escura, viscosa e tinha coisas flutuando nela. Pedaços de cabelo, dentes, fragmentos que pareciam pele humana. E o cheiro, meu Deus, o cheiro era de morte pura. No meio da sala, a água começou a formar redemoinhos e de dentro desses redemoinhos começaram a emergir figuras humanas. Primeiro foi uma mulher jovem, com o rosto desfigurado pela decomposição. Depois, 2 crianças pequenas, com os olhos vazios e a boca aberta num grito silencioso. A família do Joaquim, suas vítimas. Eles me olhavam com uma expressão de súplica desesperada, como se estivessem pedindo ajuda. Mas quando tentaram falar, só saía água podre de suas bocas. E atrás deles, emergindo lentamente da água mais escura, estava o próprio Joaquim. Mas agora, ele não estava apenas molhado, estava em decomposição ativa. A pele descascava do rosto, mostrando o osso por baixo. Os olhos haviam apodrecido completamente, deixando apenas cavidades negras que pingavam uma substância oleosa. Felipe, disse ele, a voz agora um gorgolejo horrível. Chegou a sua hora de conhecer a água que limpa tudo. As figuras começaram a se aproximar de mim. A água subiu rapidamente até os meus joelhos, depois até a cintura. Tentei correr para a porta, mas ela estava trancada. As janelas também. A casa havia se tornado uma armadilha aquática. Não adianta fugir, Joaquim gargalhou. A água sempre encontra um caminho. A água continuou subindo. Em questão de minutos já estava no meu peito. O líquido era denso, grudento, como se fosse sangue misturado com lama. As crianças fantasmas nadavam ao meu redor, tentando me puxar para baixo. Seus dedos pequenos e apodrecidos se cravavam na minha roupa, na minha pele. A mulher, a esposa do Joaquim, tentava falar comigo, mas de sua boca só saía mais água podre. Aos poucos, consegui entender que ela estava tentando me avisar sobre algo. Joaquim estava no centro da sala, flutuando sobre a água, com os braços abertos como se fosse um maestro regendo uma orquestra macabra. Você vai se juntar a eles, Felipe. Vai sentir o que é se afogar lentamente, o desespero, a agonia. A água chegou ao meu pescoço. Comecei a entrar em pânico real. Tentei nadar, mas as crianças fantasmas não me deixavam. Elas queriam que eu me afogasse com elas. Foi quando percebi algo.
A esposa de Joaquim não estava tentando me afogar, ela estava tentando me mostrar algo. Com gestos desesperados, ela apontou para a cozinha, mais especificamente para a gaveta onde eu havia encontrado o caderninho onde anotava os horários. Num último esforço, consegui mergulhar até a gaveta e abri-la. Dentro havia não apenas o caderninho, mas também um diário velho, o diário da minha avó. Na última página, escrito com letra trêmula, estava a informação que salvou minha vida. O Joaquim só pode ficar onde há culpa. Ele se alimenta do remorso, da dor. Para mandá-lo embora, é preciso perdoar. Perdoar a si mesmo. Perdoar os mortos. Perdoar até ele. Só o perdão pode secar a água dos mortos. Com a água já cobrindo completamente a casa, segurei o diário da minha avó e comecei a ler em voz alta as orações que ela havia escrito. Eu perdoo você, Joaquim! Gritei, mesmo engolindo água podre. Eu perdoo sua loucura, seu desespero, sua dor! Joaquim rugiu de raiva. A água ficou ainda mais violenta, formando ondas que me batiam contra as paredes. Não funciona assim, ele berrou. A culpa sempre fica, o remorso nunca passa. Mas eu continuei. Eu perdoo suas vítimas por não conseguirem descansar. Eu perdoo minha avó por não ter me contado a verdade. Eu perdoo a mim mesmo por ter vindo morar aqui. A cada palavra de perdão, a água diminuía um pouco. As crianças fantasmas pararam de me atacar. A esposa de Joaquim sorriu pela primeira vez, e sua aparência começou a ficar menos cadavérica. E eu perdoo você, Joaquim Ferreira, por ter se tornado um monstro. Você era apenas um homem doente que não conseguiu lidar com seus demônios. Foi aí que aconteceu algo incrível. Joaquim parou de rugir. Pela primeira vez, uma expressão humana cruzou seu rosto em decomposição. Era... alívio? Eu só queria que a dor parasse, ele murmurou, agora com uma voz quase humana. A água abaixou rapidamente. As figuras fantasmagóricas da família começaram a se desvanecer, mas agora com expressões pacíficas. As crianças acenaram para mim, antes de desaparecer, como se estivessem dizendo obrigado. E Joaquim, ele ficou ali, parado no meio da sala, agora seca, me olhando com uma expressão de gratidão impossível. Obrigado, ele sussurrou e então se desfez como fumaça na brisa. Mesmo com Joaquim aparentemente em paz, eu sabia que não podia ficar mais nenhum minuto naquela casa. Peguei apenas o essencial e liguei para o Ricardo me buscar. Quando ele chegou, contei que havia tido problemas com infiltração, o que não era mentira, tecnicamente. Cara, que estranho, ele disse enquanto me ajudava com as malas. Olha só isso, apontou para o quintal. Todas as plantas que haviam morrido durante as últimas semanas estavam verdes novamente. Mais que isso, estavam florescendo fora de época, como se a terra tivesse sido abençoada. Saí da casa e nunca mais voltei. A família conseguiu vender rapidamente, o que foi uma surpresa, já que casas com histórico de problemas costumam ficar no mercado por muito tempo. Algumas semanas depois, liguei para a Dona Conceição para saber como estavam as coisas. Felipe, que coisa mais estranha, ela me disse. A nova família que comprou a casa da sua avó me contou que todas as noites, por volta das 22 horas, eles veem uma luz dourada no quintal. E as plantas nunca viram plantas tão bonitas e saudáveis. E chuva? Alguma chuva estranha? Não, filho, nem uma gota fora do normal. Parece que a casa foi purificada. Hoje, 3 meses depois, eu moro com o Ricardo num apartamento longe daquele bairro. Aparentemente conseguir quebrar a maldição do Joaquim através do perdão. Mas, gente, a história não termina aí. 2 semanas atrás, comecei a receber mensagens estranhas nas minhas redes sociais. Pessoas de várias cidades do Brasil me contando histórias similares. Felipe, li seu relato online. A mesma coisa está acontecendo comigo em Porto Alegre.
Um homem molhado no meu portão, chuva só no meu quintal. Meu nome é Ana, moro em Recife. Tem 3 semanas que um homem encharcado aparece na minha janela todas as noites. Felipe, preciso de ajuda. Sou de Curitiba e tem algo na minha casa que faz chover dentro dos quartos. Pesquisei sobre esses casos e descobri algo aterrorizante. Aparentemente, existem dezenas de Joaquins espalhados pelo país. Pessoas que morreram afogadas em circunstâncias violentas e ficaram presas entre os mundos, se alimentando do medo e da culpa dos vivos. E tem mais. Descobri que minha avó não era apenas uma vítima do Joaquim. Ela era parte de uma rede de pessoas sensitivas, que passavam informações sobre como lidar com essas entidades. O diário que salvou minha vida, na verdade, era um guia que ela havia compilado ao longo de décadas. Nas últimas páginas, encontrei uma lista com nomes e endereços. Pessoas como eu, espalhadas pelo país, que herdaram a capacidade de ver essas entidades. E ao lado de cada nome, havia anotações como Homem da Chuva, resolvido. Mulher do Rio, em andamento. Criança da piscina, precisa de ajuda. Descobri que faço parte de algo muito maior. Uma linhagem de pessoas que conseguem ver e ajudar espíritos presos por tragédias aquáticas. Minha avó fazia isso há décadas, discretamente ajudando famílias aterrorizadas por todo o país. E agora, essa responsabilidade passou para mim. Na semana passada, recebi uma ligação desesperada de uma mulher de Belo Horizonte. Felipe, por favor, me ajuda. Tem uma menina molhada que aparece na minha piscina toda noite. Ela não para de repetir: mamãe, por que você não me salvou? Minha filha se afogou aqui há 2 anos e eu acho que ela não consegue descansar porque se culpa por não ter conseguido salvá-la. Decidi ir até lá. Usando as técnicas do diário da minha avó, consegui ajudar tanto a mãe quanto o espírito da filha a encontrarem paz através do perdão mútuo. Agora eu entendo minha missão. Não sou apenas alguém que passou por uma experiência paranormal. Sou um pacificador de águas, como minha avó me chamou numa das últimas páginas do diário. Pessoas me procuram de todo o país. Casos de afogamentos não resolvidos, espíritos presos em banheiras, piscinas, rios, lagoas. Todos precisando de alguém que possa vê-los e ajudá-los a encontrar paz. Hoje, eu dedico minha vida a ajudar pessoas que estão passando pelo que eu passei. Viajo pelo Brasil inteiro, levando o conhecimento que minha avó me deixou e aprendendo novas técnicas de pacificação espiritual aquática. Descobri que o mundo está cheio de Joaquins, Marias, Joãs, pessoas que morreram em circunstâncias traumáticas envolvendo água e ficaram presas, assombrando os vivos até alguém conseguir ajudá-los a encontrar paz. O mais importante que aprendi: essas entidades não são malignas por natureza. Elas são apenas almas perdidas, sofrendo há décadas, às vezes séculos. Com paciência, compreensão e muito perdão, é possível ajudá-las a seguir em frente. Mas também descobri algo mais sombrio. Existem entidades aquáticas que são genuinamente malignas. Seres que nunca foram humanos, que se alimentam do medo e do desespero. Essas são muito mais perigosas e requerem métodos muito mais complexos para serem banidas. Se você está passando por algo parecido com o que eu passei, me procure. Não está sozinho nessa. Existe uma rede de pessoas como nós, trabalhando silenciosamente para manter o equilíbrio entre o mundo dos vivos e dos mortos. E se você conhece alguém que está sendo assombrado por entidades aquáticas, por favor, passe meu contato. Quanto mais tempo essas almas ficam presas, mais poderosas e perigosas elas se tornam. Lembrem-se, nem todos os mortos descansam em paz. Alguns ficam esperando na chuva, nos rios, nas piscinas, esperando alguém que possa ajudá-los a encontrar o caminho para a luz. Esse alguém posso ser eu, ou você que está lendo isso agora. Porque talvez você também tenha herdado o dom. E se for o caso, bem-vindo à família. Este relato foi escrito por Felipe Santos, agora com 24 anos, especialista em pacificação espiritual aquática. Se você precisa de ajuda com manifestações paranormais envolvendo água, ou se conhece alguém que passou por experiências similares,
entre em contato através do e-mail pacificadoraquático@gmail.com. A casa da Rua das Acácias 247 hoje é habitada por uma família feliz. As plantas do quintal são conhecidas em todo o bairro por sua beleza excepcional e dizem que a casa tem uma energia especialmente positiva. Joaquim Ferreira, sua esposa Maria e os filhos João e Ana finalmente encontraram a paz que procuraram por 37 anos. Mas há outros esperando. Em outras casas, outras cidades, outras famílias. A água sempre lembra, e alguns de nós nunca podem esquecer.